Irmãos, nós convidamos a todos para que nós possamos meditar hoje no Salmo de número 31, quando nós vamos considerar aqui as verdades com respeito à vida de Davi. Vejam bem, o medo e a provação. Davi passou por provação como poucos de nós já experimentamos na vida e quem sabe nem vamos experimentar. Talvez você já tenha experimentado até mesmo mais do que Davi experimentou na sua própria vida. E talvez as suas lutas, as suas dores e provações sejam maiores. Mas nós precisamos então avaliar isso, né? O medo e a provação. Observe que qualquer coisa que ameace a nossa vida ou ameace tirar a nossa vida nos causa medo. Não depende de grande provação ou pequena provação, ou tribulação ou perseguição, desde que nos ameace, desde que nos traga insegurança, instabilidade, nós então somos tomados pelo medo, pelo pavor, pela angústia, pela depressão, pelo estresse, pelo esgotamento. Então não importa se seja homem ou qualquer outra coisa, Salmo 31, versículo 4 e o versículo 13 nos esclarece como que Davi passou por essa situação. Às vezes na nossa vida parece que tudo e todos estão contra nós, não é? Parece que o momento em que você está vivendo, que você está enfrentando, não há ninguém do seu lado, não tem estabilidade, não tem uma luz no túnel, você não consegue enxergar as coisas, você só vê problemas, circunstâncias, provações e o medo, o pavor e a angústia vem tomando conta da sua vida. Parece que tudo, absolutamente tudo, desabou sobre você, desabou sobre mim. Mas Davi nos ensina aqui como lidar com o medo e as incertezas da vida, com o medo, né, na provação. Como que nós devemos lidar? Então uma pergunta é, como enfrentar o medo em meio às provações? Uma resposta simples, bíblica, né? Tenha plena confiança no ser de Deus. Outrora nós falamos num outro vídeo sobre ter plena confiança de que Deus não falha, Deus nunca falha. E agora nós queremos trabalhar sobre isso, né? A plena confiança no ser de Deus, não naquilo que Deus faz, não naquilo que Deus providencia, mas no ser dele, na pessoa dele. Observe então, vamos avaliar um pouco aqui dizendo o seguinte, olha, o que são os nossos dias hoje? O que nós estamos enfrentando? O que você está enfrentando, o que você está passando nesses últimos dias, não é? Como que os nossos dias são incertos, são inseguros, e nós precisamos então fazer uma avaliação aqui e fazer tentar aqui extrair um aprendizado desse Salmo 31 para a gente ver algumas verdades para aplicar em nossas vidas. Vejam bem, assim como os dias de Davi, né, foram instáveis, incertos, com tantas ameaças, com tantas provações, os nossos dias também são assim. E nós estamos vivendo esses últimos dias com essa realidade da instabilidade. O que será o nosso dia? O que nos acontecerá? O que acontecerá àquelas pessoas a que nós amamos? Nós aprendemos aí nesse salmo que as mudanças elas são repentinas, elas são incontroláveis, são instáveis e vulneráveis, né, à nossa pessoa, ao nosso ser. Nós não temos esse controle, não é? Temos a falsa segurança de que controlamos a nossa vida, de que as coisas estão no controle, que nós temos certeza de que elas darão certas. Mas nós não controlamos nada. Nós sabemos que existe somente e tão somente uma pessoa que tem o controle soberano absoluto de todas as coisas. Esse ser é o ser de Deus e é sobre ele que nós temos que meditar e que nós temos que aprender. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 27, ele fala ali sobre que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, porque nós nem sequer podemos acrescentar um côvado, né, da nossa vida. Vejam que essa falsa segurança que nós temos são como as coisas previsíveis, né? Aquelas que aparentemente nós controlamos, né? O seu carro, a sua casa, a sua conta, né? Essas coisas que você aparentemente pode controlar. Mas na maioria das vezes, aquelas que são imprevisíveis é que nos traz medo, não é? É o que nós chamamos de provação, que nós chamamos de tribulação, de perseguição, de angústia. Então, qualquer uma dessas coisas acaba trazendo medo ao nosso coração, e no momento em que nós deveríamos confiar no ser de Deus,
nós ficamos assustados, inseguros, não é? Então, trabalhar com aquilo que é previsível, às vezes nos dá uma falsa segurança de que nós temos o controle. E, na verdade, nós não temos o controle absoluto de nada. Somente Deus tem o controle absoluto e soberano de todas as coisas. Então, por isso que as coisas imprevisíveis, elas nos assustam, né? A verdade é que nós temos que enfrentar essas situações, essas circunstâncias que vêm sobre a nossa vida. Elas vêm sem nos avisar, sem que nós peçamos que elas venham sobre as nossas vidas. Elas invadem nossas vidas como intruso, né? A qualquer hora, a qualquer dia. Ela bate a nossa porta, não pede permissão. Vejam bem, a morte chega à nossa vida, a morte chega, né, na vida de um ente querido, o desemprego, né, a enfermidade, e não nos pedem permissão. Elas invadem e tomam conta e nós não sabemos, às vezes, como lidar com essas circunstâncias, né? Pode ser então uma perda repentina da sua saúde, ou de um ente querido, ou de um filho, né? Ou de um pai, ou de um irmão, ou de uma mãe, ou, como eu disse, o desemprego, ou qualquer outra coisa, uma enfermidade como está nos ameaçando constantemente nesse momento, né? Onde aparentemente nós estamos assustados, inseguros e com medo. Então, como que nós enfrentamos o medo, né? Em meio às provações? Plena confiança no ser de Deus. Então nós perguntamos aqui com uma outra pergunta interessante para a gente analisar e observar nesse instante. Como nos prevenir contra o medo no momento das provações? Como que nós podemos nos prevenir contra o medo em meio às provações ou no momento em que as provações chegarem, quando essas circunstâncias invadirem a nossa vida, quando baterem a nossa porta e adentrarem sem a nossa permissão, né? Não são coisas que nós buscamos, não são circunstâncias, situações que nós pedimos e desejamos, mas elas chegam. Elas vêm até mim e elas vêm até você. E por certo você possa estar vivendo esse momento. Então, como nos prevenir contra o medo em meio às provações? Vejam bem, adquirindo conhecimento sobre Deus. Isso é extremamente importante, isso é primazia na vida, né? Se nós não conhecemos a Deus, nós não temos e não somos, né, prevenidos contra o medo na provação. Por certo, ficaremos assustados e angustiados. Vejam bem, vamos trabalhar aqui algumas ideias, não é? Davi nos ensina aí no Salmo 31, versículo 1, versículo 9, versículo 20, ele fala dos atributos de Deus, do ser de Deus, não é? Em todos os versículos, em cada versículo você vai encontrar um atributo de Deus, como que Davi vem descrevendo, né? Falando do ser de Deus. E observe que a primazia de Davi nesse momento é nos ensinar sobre o ser de Deus. Davi diz assim, olha, Deus é o nosso refúgio, Deus é nosso abrigo, Deus é nossa fortaleza, Deus é justo, Deus é bom, Deus é reto, Deus é onisciente, Deus perdoa. Então observe que são os atributos de Deus, aquilo que Deus é na sua essência. Vejam que Davi destaca claramente, ele não está falando daquilo que Deus vai providenciar para você ou para mim, mas aquilo que Deus é no seu ser, na sua própria essência, que é a nossa sustentação. Não é? Quanto mais nós conhecemos o ser de Deus em cada um de seus atributos, não é? Nós assim descansamos, nós confiamos plenamente no seu ser. Quando a gente faz uma análise, o que é de fato ser a nossa fortaleza? Ser o nosso refúgio, o que é Deus ser plenamente justo, ele não comete injustiça, como que Deus é onisciente, né? Como que Deus controla todas as coisas, como que ele tem o poder de controlar todas as coisas soberanamente. Davi diz assim, o Senhor ouve a nossa oração, Ele responde a nossa oração, Ele é a nossa fortaleza, nosso seguro, né? Ele é o nosso amparo, Ele é aquilo que nos dará as plenas convicções, as plenas certezas nos momentos de incerteza, na hora que o medo, né, tentar tomar conta do nosso coração em meio à provação, nós olharemos para o ser de Deus, nós vamos focar no ser de Deus, centralizar no ser de Deus. É certo que Davi aprendeu sobre Deus em meio às provações, às calamidades e através da angústia que ele enfrentou. Contudo, Davi aprendeu sobre Deus com uma palavra, né? A palavra de Deus, a verdade de Deus.
Salmo 23 é um dos salmos que a gente pode citar, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que me leva para junto das águas de descanso. É Ele que refrigera minha alma por amor do seu nome. Então é o ser de Deus, aquilo que Ele é para nós. Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é soberano, Ele é poderoso absoluto. Ele controla todas as coisas. Então, como que nós podemos nos prevenir contra o medo nas provações? Conhecendo esse Deus, entendendo sobre Deus. Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao 33, nos ensina claramente que nós devemos buscar a sabedoria de Deus, conhecer esse Deus, conhecer o ser de Deus, antes que a provação chegue. Nós precisamos estar fundamentando o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, nos fortalecendo na Escritura, para que possamos assim, então, quando chegar as provações, estarmos fundamentados, plena convicção do que é Deus, do que é o ser de Deus, e nós então nos vamos prevenir contra o medo nas provações. Salmo 19 já foi citado por nós várias vezes, né? A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, é a palavra de Deus, né? 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 23, fala que nós somos regenerados pela palavra, pelo poder da palavra. Então é a palavra de Deus que nos ensina sobre Deus, que nos dá as verdades sobre Deus, sobre o ser de Deus. Passe então, olha, a gastar um tempo com Deus, não é? É hora de nos aprofundar nos estudos sobre Deus, conhecer cada atributo de Deus, analisar cada atributo dele, cada característica do seu ser, da sua fidelidade plena, da sua justiça plena, da sua bondade plena, do seu cuidado pleno, do seu amor pleno para conosco. E ele então